Olá, meus amigos, tudo bem? Beleza? Vamos conhecer aqui da minha ferramenta, essa nova ferramenta aqui, para quem não conhece, é o megômetro. O que é o megômetro? Parece um multímetro, né? Mas é diferente. É uma ferramenta de medição de isolamento. Resumindo, é isso. Ela mede o isolamento de um componente elétrico. Exemplo, aqui eu tenho uma bobina, né? Aqui é uma solenoide e ela tem uma bobina. Então o que ele faz? Ele mede a resistência do isolamento com a carcaça, tá? Com a carcaça. Então assim, tem que ter isolamento. Não pode passar corrente ou ter fugas para a carcaça, né? Então ele mede a resistência de isolamento. Pode ser dessa bobina, que é o solenoide. Pode ser do microinjetor, pode ser do motor elétrico. Ele mede resistência de isolamento, tá? Resumindo, é isso. Então, o que é o equipamento? Ele ejeta uma alta tensão. Essa alta tensão entra pelo enrolamento, circula e ele mede na carcaça se vai ter uma fuga dessa alta tensão para a carcaça. Resumindo seria isso, tá? Medição de isolamento. Tá? Então ele vai me dar um valor de resistência em mega-ohms. Em cada componente ele vai me dar uma resistência diferente. Quanto maior a resistência, maior é o isolamento. Tá? Seria isso. Tá bom? Então vamos fazer aqui uma análise rápida. Então ele ejeta tensão 250, 500 e 1000 volts. Exemplo, essa bobina ela trabalha com picos de tensão de 70 volts, 90 volts, né? Varia de cada sistema. A menor escala aqui é 250 volts, então a gente vai trabalhar com ejetar um sinal aqui de 250 volts para a gente fazer a medida de isolamento, tá? Para a gente ver como é que está o isolamento dessa bobina e qual que é o valor de isolamento. É claro que para saber se o isolamento está correto, tinha que ter outra peça para comparar o isolamento. Então, meus amigos, já deu para ter uma compreensão o que é isolamento, né? Então, a gente não pode ter fuga para a carcaça. Seria isso. Então, vamos lá. Então, para entender, aqui ele é 250 volts, ele pode ejetar 500 e até 1000 volts. Esse megômetro, ele faz medição até 5 mega-ohms, tá? Então, a escala dele máxima é 5 mega-ohms, tá? Ele não chega a giga-ohms, 5 mega-ohms. Mas já tá para ter uma noção boa de resistência. Aqui eu tenho um atenuador da Hantek, é como se fosse um resistor, né? Aqui ele tem a resistência de 1 mega-ohms. Então eu vou comparar aqui para mim entender a escala lá, para mim saber qual que é o valor, se ele vai medir a resistência do atenuador, ejetando sinal aqui de 250 volts. Então aqui uma ponta aqui já está de um lado e a outra ponta está... Vou encaixar do outro lado aqui. Encaixei numa posição que fique fixo. E vou ejetar aqui 250 volts para ver se ele vai me dar resistência de 1 mega-ohms. Já estou ejetando, coloquei na escala, apertei no teste e ele chegou aqui próximo a 1 mega-ohms. Então aqui ele está me dando 993 mil ohms, tá? Porque mega é a escala de milhão, tá bom, meus amigos? 995 mil ohms. Então aqui ele deu o valor aproximado de 1 mega-ohms, que é a resistência do atenuador. Agora a gente vai fazer um segundo teste. Vamos ligar as garras jacaré do megômetro no multímetro para ver se ele vai ejetar a tensão correta conforme está aqui na escala. Deixa eu dar um pause e a gente já volta. Olha lá, continuando. Então o que eu fiz aqui? Eu vou ejetar a tensão para ver se vai dar o valor real aqui pelo multímetro, né? Então aqui está em 250. Ele vai me dar também a resistência interna do multímetro, tá? Porque tem um resistor aqui no multímetro. Ó, então eu vou ejetar. Ele está ejetando aqui 250 volts, né? Tá coerente, o valor coerente próximo. E a resistência do multímetro também é 1 mega-ohms, tá? Então a gente sabe que o resistor aqui dentro é de 1 mega-ohms. Vamos parar de ejetar.
tá até 600 volts, né? Então aqui eu posso colocar até 500. 1000 volts o multímetro já não suporta, tá? Então eu vou colocar em 500, eu vou fazer de novo o teste aqui para ver se ele vai me dar 500 volts pelo multímetro. Olha lá, se aproximou, 500 volts, próximo, né? E me deu o valor ali de 1 mega-ohms também, o valor aqui do resistor do multímetro, tá bom? Então vou desligar. Agora a gente vai fazer o teste do isolamento da bobina, né? Ele vai me mostrar o valor de resistência do isolamento da bobina com a carcaça dessa solenoide, tá bom? Isso aqui é uma VVT de um comando variável. Ela está com deficiência essa peça. Ela está com a resistência do enrolamento alterada, né? Geralmente ela fica em 12, 13 ohms, aqui está com 30. A resistência do enrolamento. A gente pode fazer vários testes também. Desde a resistência do enrolamento, desde a indutância do rolamento e desde o isolamento com a carcaça com o megômetro, tá? Então a gente pode fazer vários testes num único componente, além de utilizar também um osciloscópio, ejetar a tensão em trabalho e ver como é que se comporta a imagem, né, da onda elétrica em trabalho real. Então, se tiver um problema no componente, também eu vou ter uma deficiência na imagem com o osciloscópio. Então, posso ter vários tipos de análise, tá, meus amigos? Vários tipos. Tá bom? Então, vou dar um pause e já volto. Continuando os estudos. Então, aqui eu tô com a solenoide, né? A solenoide do comando variável da VVT. E aqui eu tô com uma ponta de prova no pino aqui do enrolamento do indutor, tá? Então aqui tem a garrinha jacaré tá agarrada num pino e a outra garrinha tá na carcaça. Então o que que eu vou fazer? Eu vou ejetar uma tensão. Essa tensão vai circular ali dentro e ela não pode passar para a carcaça. Se ela passar, vai me dar circuito infinito, né? Então vai me dar um valor infinito, zerado, né? Pontilhado no aparelho, indicando que está em curto, tá? Então aqui vamos colocar em 250 volts e vamos ejetar tensão, vamos ver qual que é a resistência de isolamento dessa bobina. É claro que essa bobina já é uma peça com defeito, né? Já foi substituída porque está com defeito. O interessante, como a gente não tem informação técnica do valor real disso aqui, tem uma peça nova. Por exemplo, eu tenho uma peça velha, uma peça nova. Na peça nova eu posso comparar a resistência de isolamento de uma peça boa para uma peça com defeito e ter meu banco de dados, tá? Então é assim que a gente trabalha, fazendo o próprio banco de dados. Então vamos colocar aqui, vamos injetar a tensão. Eu estou injetando 250 volts. Ele está fazendo a medição do isolamento, tá? E vamos ver qual que é o valor de isolamento aqui. Vamos aguardar um pouquinho. 200.000 ohms, tá, meus amigos? Então me deu um valor bem baixo aqui. 200.000 ohms. Posso repetir o processo com mais tensão e ver se realmente vai ser isso mesmo. Vou desligar. Tá bem encaixada aqui a ponta de prova. A outra aqui também tá bem encaixada. Eu vou colocar 1000 volts. Não é o correto, mas como uma peça velha, questões de estudo, só pra gente comparar. 500 volts, para não forçar muito, né? Então vamos lá, de novo. Vamos ver o valor. Ele foi lá em cima. Ele chegou a quase 2 mega-ohms. Vamos aguardar. Qual é o nível de precisão aqui, né? Caiu. Agora sim. 200.000 ohms. Bateu novamente, tá? Que agora eu ajeitei mais tensão. Ele tem uma resistência de isolamento bem baixa, tá? Bem baixa mesmo. A resistência de isolamento. Mas é claro que eu não tenho uma tabela específica para saber qual é a resistência de isolamento desse componente. O correto é comparar com uma peça nova, boa, original. Comparar e ver se o valor vai ser próximo ou vai ser bem maior. Então, esse é o correto. Comparar
a informação com o banco de dados próprio, tá? Então aqui ele fez a resistência, me deu a resistência do isolamento dessa bobina, 200.000 ohms, tá? Ele não deu 1 mega ohm, e sim 200.000 ohms. E para a gente fazer mais uma comparação final, como se tivesse em curto, vamos fazer aqui, ó. Como se tivesse em curto com a carcaça. Como se tivesse um curto com a carcaça, né? A gente vai ajeitar a tensão para ver qual que é a informação que ele dá se tivesse um curto com a carcaça. Ele zera. Então, para entender, ele zera, tá? Isso indica curto com a carcaça. Tá bom, meus amigos? Vamos de novo. Ele dá o valor 00. Então, isso aqui indica curto com a carcaça. Tá bom? Então, essa é a referência de curto com a carcaça. Valeu? Ou uma resistência muito baixa. O isolamento muito baixo também. Tá bom? E até a próxima.